É bom ouvirmos esta palavra da boca de Jesus. Se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Meus irmãos e minhas irmãs, na cabeça de Jesus, o amor não é sentimento. O amor é atitude concreta. Tanto é atitude concreta que Paulo, quando vai escrever o hino do amor, na carta dos Coríntios, ele diz: o amor é compassivo, é paciente, é bondoso, não se encoleriza, não se engana. Isso tudo são atitudes muito concretas. E hoje, ao ouvir esse evangelho, a primeira leitura também, nós ficamos a nos perguntar: o que é, de fato, perdoar de coração? Se o amor não é um sentimento, mas uma atitude, o perdão também não é sentimento, é atitude. Só que muitas vezes nós encaramos o perdão como um sentimentalismo. Por exemplo, alguém me fez um mal, me feriu, e eu digo: eu não perdoo fulano de tal, porque eu estou sentindo dor por aquilo que ele me fez. O que tem a ver uma coisa com a outra? Nada. O perdão é dizer para a pessoa e para você mesmo: eu não tenho nada contra ti, e não permito que você tenha nada contra mim. Olha que atitude. Quando a gente vê essa atitude na vida de Jesus, que na cruz diz aquelas pessoas que estavam crucificando, ele olha para o Pai e diz: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus, mais uma vez, nos diz que perdão não é sentimentalismo. Não tem nada a ver com sentimento. E se a gente descobre esta palavra e a gente consegue penetrar dentro do mais profundo desta palavra, nós vamos sendo libertados de muitos males que trazemos nas nossas vidas. Porque se nós não somos capazes de perdoar, como nós vamos ser capazes também de pedir perdão a Deus? Se a gente compara o perdão como um sentimento, e a gente fica remoendo esse sentimento igual uma vaca doida à noite, o que acontece com o nosso coração? Ele vai se fechando, ele vai se enternecendo, vai ficando cada dia mais desorientado. É interessante a gente perceber essas coisas, porque compreender o que de fato é o perdão liberta a nossa vida para vivermos de fato em comunidade, em comunhão com as pessoas. Perdão significa você cancelar dentro da sua alma qualquer atitude de vingança que você tenha contra o seu irmão que tenha te ferido. Perdão é diferente de indiferença. Por exemplo, às vezes alguém me fez o mal, eu o perdoei de coração, mas vou sempre ficar com um pé atrás com a pessoa. Claro, perdão é como a confiança, é um copo de vidro, de cristal, se você quebra, não dá para consertar e colar do mesmo jeito. Mas se a gente começa a pensar nisso, se a gente começa a colocar essa atitude perdoativa para trabalhar na nossa vida, nós vamos conseguindo vencer todos os traumas que nós trazemos, todos os sofrimentos que nós trazemos, que não são necessários para que a gente os carregue.
Percebem o que diz hoje a primeira leitura? O rancor e a raiva são coisas detestáveis, ou seja, rancor e raiva são produtos de pessoas que não conseguem perdoar. E isso é detestável. Até o pecador procura dominá-las. E nós cristãos, que somos considerados santos no Senhor, não deveríamos fazer muito mais para alcançar essa atitude de perdão? Quando Jesus diz que o Pai do céu vai nos tratar como aquele patrão que, perdoando a dívida daquele empregado, cobrou dele que perdoasse do outro, isso aqui não é um juízo de tribunal. O perdão de Deus, ele não está a favor ou a serviço do nosso perdão. Mas Deus nos convida a exercitar isso na nossa vida, para que a gente compreenda que quando Ele nos perdoa, Ele quer que nós mudemos de atitude. E isso tem ficado, às vezes, tão assim solto na nossa sociedade, porque a gente sempre pensa, Deus perdoa fácil, Deus exige de nós muito pouco. Mas não é. Quando a gente reza o Pai Nosso, o que a gente diz? Perdoai-nos as nossas ofensas, da mesma forma que nós perdoamos a quem nos ofende. Olha como Deus liga o perdão dele ao perdão que nós concedemos. E isso, para nós, irmãos, é um desafio que ultrapassa a vida e a história da salvação e da igreja. Muitas pessoas se tornaram santas porque perdoaram de coração quem as fizeram mal, quem cometeu uma injustiça. Se eu perdoar alguém que cometeu uma injustiça comigo, as pessoas vão me chamar de quê? De bobo. Hoje, no tempo que nós vivemos, não é? Onde todo mundo vai no fórum e joga a pessoa na justiça por causa de danos morais. Muitas vezes as pessoas não estão preocupadas com o sentimento que elas estão por causa do mal que o outro fez. Estão interessadas em dinheiro. Porque danos morais dá dinheiro. Olha que tristeza. E nós vivemos numa sociedade em que diz que só nós temos direito. Eu tenho direito a isso, eu tenho direito àquilo, mas nós esquecemos que nós temos deveres também. Eu tenho direito que Deus me perdoe? Sim, mas eu tenho o dever de perdoar quem me ofendeu. E quando nós colocamos esse perdão como uma maneira de orientar a nossa vida, nós passamos a vivenciar isso que Paulo hoje escreve aos Romanos. Irmãos, dentre nós, ninguém vive para si mesmo ou morre para si mesmo. Quer morramos, quer estejamos vivos, pertencemos ao Senhor. Percebem? Aquele que tem uma atitude perdoativa, nem sei se existe essa palavra, se não tiver eu invento aqui agora, neologismo, perdoativo, uma atitude perdoativa. Se eu não tiver essa atitude, eu não vou conseguir compreender o perdão que Deus me oferece. O Papa Francisco tem dito isso várias vezes, já repetiu, Deus não se cansa de nos perdoar. Nós é que nos cansamos de pedir perdão. Olha que burrice a nossa. Olha que coração, assim, um coração apertado, um coração miúdo. Porque se Deus não se cansa de perdoar, nós também não podemos cansar de perdoar os outros. Pedro chega perto de Jesus hoje, Senhor,
Será que eu devo perdoar 7 vezes? E Pedro achou que estava fazendo o máximo. Jesus falou, não, você não deve perdoar 7 vezes, você deve perdoar 70 vezes 7. Ou seja, Jesus está dizendo, você, Pedro, precisa compreender uma coisa, perdão não é sentimento, é atitude diante das coisas. E só quem é forte no Espírito Santo é capaz de conceder perdão. Agora, se você falar que o perdão gera amor, aí é difícil. Nós que somos padres acompanhamos muitas pessoas que, por exemplo, foram abandonadas pelos pais, pela mãe, pelo pai. E às vezes chegam perto da gente e dizem assim, padre, eu acho que eu não perdoei meu pai pelo mal que ele me fez. Aí a gente pergunta assim, por quê? Você deseja mal para ele? Não. Você deseja que aconteça alguma coisa de ruim para ele? Não. Você reza por ele? Sim. Você tem um carinho por ele? Sim, ele é meu pai, mas eu não o amo. Porque amor tem a ver com convivência. Se você não tem convivência com seu pai, você pode perdoar ele do mal que for, mas você não vai conseguir amar. Por exemplo, você que está me assistindo. Se você morrer, meu filho, tanto faz. Eu não vou chorar uma lagriminha. Porque eu não te amo. Eu não convivo contigo. Te amo no sentido do amor de Cristo. Está pronto a doar a vida por você. Mas dentro do meu coração não existe nenhuma ligação entre mim e você. Claro, se minha família estiver assistindo a missa, aí com eles é diferente. Mas, por exemplo, o que eu tenho a ver com a Dona Maria lá do alto? Ela morreu, ótimo, vou lá, vou rezar para ela, mas não vou conseguir chorar, porque não vai fazer falta para mim. Aí as pessoas dizem, esse não tem amor. Não, como é que eu não tenho amor? É porque amor precisa de convivência. E perdão precisa de juntar querer e vontade. Eu quero perdoar? É a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Quero perdoar de verdade? Sim. Tenho vontade de perdoar? Aí que vem o problema. Porque às vezes nós queremos, mas não temos vontade. Porque a vontade significa o quê? O perdão significa você abrir o braço para a pessoa que te fez o mal e apresentar para ele o seu coração. Que Jesus, quando diz para nós, né? Se alguém te dá um tapa na face direita, dê também à esquerda. Mas Jesus não era um idiota, não. Porque na hora que o soldado senta a mão na cara dele, que ele está lá na hora do juízo, ele levanta e diz assim, para o guarda, se eu falei o mal, me dizes onde eu cometi o mal. Mas se eu falei bem, por que você me bate? Olha como é que Jesus abriu o coração para aquele homem. Que resposta que aquele camarada deu para ele. Às vezes, nós temos a concepção de quem perdoa é o mais fraco. Mas não, para perdoar precisa de muita força. Às vezes, a mulher perdoa a traição do marido, ou o marido perdoa a traição da mulher, e aí os outros ficam falando, ah lá, perdoou, chifrudo, fraco, chifruda, fraca. Na verdade, quem é forte é quem é capaz de, pela atitude do perdão, saber relevar a situação. E aí Jesus diz, né, perdoar de coração. Que hoje nós possamos pensar nesse perdão, para sermos libertados, irmãos e irmãs, de muitas culpas que trazemos dentro da nossa mente, dentro do nosso espírito e que nos perturbam. A falta de perdão nos perturba. E quando você consegue dar o perdão a alguém, isso te liberta de tantos fantasmas e de tantas coisas e de tantos pensamentos, que aí você vai se sentir livre.
de verdade. E aí pode cantar, né, aquela música linda da Eliana Ribeiro, não, da Adoração e Vida. Hoje livre sou. Não tem aquela música? Todo mundo sabe cantar belíssimamente. Por quê? Se a gente perdoa, significa que a gente é muito mais forte do que quem fez o mal para conosco. Porque você me feriu, mas eu te apresento o meu coração. Por isso que o perdão tem tudo a ver com abraço. A reconciliação tem tudo a ver com abraço. Jesus na cruz, com o braço aberto, né? Ele traça entre o céu e a terra o sinal permanente da salvação. Qual que é o sinal permanente da salvação? A cruz, mas Jesus de braço aberto, pronto a acolher e colocar o seu coração a dispor. Ah, mas e se quem eu perdoei me machucar de novo? Quando você perdoa de coração, você dá à pessoa a chance de te ferir de novo. E que seja 70 vezes 7. Mas você vai estar sempre pronto a oferecer o seu coração e a sua vida. Pense nisso, para que Deus possa te libertar e você alcance dele a paz.